Muito bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos felizes por estarmos na casa de Deus? É muita responsabilidade estar aqui, viu? Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Eu não sei a versão que vocês têm aí. Eu estou aqui com a versão da NVI. Interessante que o Espírito Santo fala, né? Esse verso diz assim: regozijai-vos sempre. Na versão da NVI ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou novamente vos digo, né? Regozijai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Esse lugar santo de adoração. Que o Senhor plante em nossos corações o desejo fervoroso de estar cada vez mais em comunhão perfeita contigo. E que o Teu Santo Espírito visite a nossa vida e esteja conosco, para que seja terreno fértil, para que a Tua palavra venha a dar frutos, Senhor. É que eu te peço, no precioso nome de Teu Filho Jesus. Amém. Interessante, né? A gente está vivendo um ano totalmente atípico. Todo mundo de máscara, a gente fazendo culto ao vivo. Então, você que está nos acompanhando pela internet também, seja muito bem-vindo. E eu fico pensando os desafios que essa pandemia trouxe para a gente. E quando a gente lê essa passagem que Paulo escreve para a gente, alegrem-se. A gente acabou de cantar, né? Em Jesus a gente é alegre. Eu sou aquele tipo de pessoa que sou zero pessimista. Eu procuro sempre olhar as coisas com um olhar positivo. Se o copo tá pela metade, eu sou aquela pessoa que vai sempre ver o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. Isso é muito importante, porque quando o Tiago me convidou para vir aqui, eu falei assim, nossa, que responsabilidade, porque eu estou acostumado a falar lá para a minha igreja, né? A gente tem o culto dos homens lá, então você está acostumado, você está na sua casa. Quando a gente vem conversar e falar da palavra de Deus para outros irmãos, é uma responsabilidade muito grande, porque não é o Braga que está falando, é a gente permitir que o Senhor nos use a nossa vida para falar da palavra dele. Mas como eu disse, essa pandemia faz com que eu veja o copo meio cheio. Muitos desafios, a gente passando algumas privações, algumas dificuldades, mas também teve coisas boas. Por exemplo, o Tiago acabou de falar da minha filha, né? Minha filha é uma pessoa incrível. Aquela menina me aproxima de Jesus cada dia mais. Por exemplo, eu saio para trabalhar todo dia às 5 da manhã. Saio do trabalho às 5 e pouca da tarde. Vou para o seminário, saio do seminário 10 e pouca, chego em casa às 11h30, ou seja, é o dia inteiro sem ver família. Essa pandemia propiciou que a gente ficasse em casa. Olha que coisa boa. Todos os dias eu tinha a oportunidade de almoçar com a minha filha, almoçar com a minha esposa, jantar com a minha filha, jantar com a minha esposa. Então, eu estou vendo o copo meio cheio. E eu me lembro da palavra do Senhor que diz, apesar de todas as dificuldades, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente hoje ainda não consegue entender quais são os propósitos de Deus para isso. A gente ainda não consegue entender. Mas com certeza,
Eu sempre que eu procuro ver a graça de Deus, a manifestação do amor de Deus da minha vida, eu não procuro olhar para frente. Eu olho para trás e vejo quantas vezes eu estava ali, caído, sem força, sem a capacidade de caminhar. Mas aquela mão misericordiosa e poderosa do Senhor nos levanta. É assim que é o Senhor. E desfrutando de um desses momentos que a pandemia me trouxe, que é poder ficar em casa, e eu gosto muito de cozinhar, então vocês homens, vamos lá, vamos também trabalhar dentro da nossa casa. Eu estava separando feijão, catar feijão, o pessoal ainda faz isso, eu fui criado por vó, sabe, gente? E minha avó tinha o costume de catar os feijões, separar aqueles grãos que não estão bons, botar de molho de um dia para o outro, para poder tirar aquela espuma, aquela coisinha toda. Eu sentei, peguei um saco de feijão e comecei a catar, e minha filha veio: papai, posso te ajudar? Eu falei: pode, Duda, senta aqui. O nome da minha filha é Eduarda. Senta aqui para ajudar o papai. E comecei ali. E pensando, nessa palavra que eu tinha que trazer, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para esses irmãos? Esses irmãos que a gente não conhece, porque quando a gente conhece, a gente já sabe que palavra que a gente vai trazer para ajudar, para tratar. Eu estava ali catando os feijões, tirando aqueles feijões que estavam ruins. E eu me lembrei dessa passagem de Filipenses. Me lembrei dessa passagem, eu falei: olha que maravilha. Eu estou aqui com a minha filha, já está anoitecendo, catando os feijõezinhos. Ela feliz da vida, aprendendo aquilo ali, separar o grão que está ruim. E fui tomado por uma alegria tão grande. Falei assim: Senhor, que maravilha. Eu me alegro em Ti. Me alegro por essa oportunidade que toda essa tragédia, esse caos que esse mundo está nos propiciando, apesar disso, eu tenho essa alegria de estar aqui agora com a minha filha, catando aqueles feijõezinhos ali. E pensando nesse texto, eu quero conversar com vocês sobre 3 tópicos. A primeira coisa que veio na minha cabeça pensando sobre esse texto foi sobre o perdão. Eu estava ali com a minha filha e fiquei pensando: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Para a gente entender o que Paulo quis dizer com essa passagem, a gente tem que entender o que a carta de Filipenses ela tem, qual é o contexto. Por que Paulo foi tão enfático a ponto de repetir 2 vezes: alegrem-se no Senhor? Novamente direi: alegrem-se. Ou como vocês viram na versão de vocês, regozijai-vos no Senhor. A carta aos Filipenses, quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. E a cidade de Filipenses, para a gente conseguir entender, é uma cidade que geralmente eram aposentados, soldados romanos que viviam lá. Então foi uma igreja que Paulo passou numa de suas viagens missionárias, implantou a igreja. E depois foi continuado. Quando ele foi preso, interessante saber que essa cidade recebeu o nome de Filipenses por conta do pai de Alexandre o Grande. Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande, que conquistou grandes coisas. E o nome dele era Filipe, então ele colocou o nome dessa cidade de Filipenses por conta disso. E esses soldados lá eram aposentados, então tinham uma situação razoável. E quando Paulo escreve essa carta, ela é uma carta de gratidão. Se vocês por acaso forem pegar para estudar, vocês vão descobrir que Filipenses é a carta da alegria. Durante a carta de Filipenses, a palavra alegria aparece 16 vezes. Alegria, alegrem-se. Como é que pode Paulo falar de alegria estando preso? E ele não estava só preso. Ele não estava numa prisão comum. Ele passava o dia inteiro algemado ao lado de um soldado romano. É essa pessoa
que estava presa, sem saber se ia viver ou morrer, que escreve aos irmãos para dizer: alegrem-se. E quando ele fala isso, quando ele chega nesse capítulo, nesse versículo 4, ele está vindo exortando todos os irmãos de Filipenses, porque eles estavam tendo uma briga. Tinham duas irmãs, que está aqui no verso 2, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Ou seja, essas duas irmãs estavam tendo contendas. Ele também vem desde o capítulo 3, verso 17, exortando os irmãos para que não se amoldeiem com as coisas do mundo, que a gente tem que se conviver em passividade. E toda essa coisa foi passando na minha cabeça. Eu falei assim: nossa, eu me alegro no Senhor, mas quantas coisas eu não permito que o Senhor faça a obra dele na minha vida, porque eu não sou capaz de perdoar. Não sou capaz de perdoar a um familiar. Às vezes não sou capaz de perdoar alguma coisa que a minha esposa me fala. Às vezes não sou capaz de perdoar o que um irmão da igreja me faz. Às vezes não sou capaz de perdoar o que um colega do trabalho nos faz. Só que nós somos, como o Billy Graham fala, a Bíblia que o mundo lê. A palavra, ela aproxima, mas o que vai arrastar é o exemplo. Então, quando Paulo vem falando com a gente, para que a gente se alerte, no capítulo 2, verso 2, ele fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, um só espírito, uma só atitude. Ou seja, todos nós, quando olhamos um para os outros, primeira coisa que nós temos que ver é a imagem de Deus. É olhar para esse irmão e falar assim: eu te perdoo. Mas mais importante do que perdoar o outro, é nós nos perdoarmos também. A gente não pode deixar e ter que esse sentimento de orgulho, onde nós não vamos deixando que o perdão seja liberado para os outros. Tome conta de nós. Quando Paulo fala para nós que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, um só espírito, uma só atitude, ele não quer que nós sejamos robôs, que a gente concorde com tudo, que a gente seja incapaz de expressar sentimento, de como a gente está se sentindo, as nossas frustrações, as nossas tristezas. O que Paulo quer que nós tenhamos em mente é o que a palavra de Deus diz, que a gente não se apresse em nos irar. Que a gente tenha sabedoria de olhar para o outro e antes da palavra de ira vir à nossa boca, falar assim: calma, respira. Vamos perdoar. Quantos de nós às vezes passamos, ainda mais nesse momento dessa pandemia, que nossa mente está aflita, atribulada, nervosos. Eu estava ali, catando feijão com a Eduarda e pensando como às vezes a gente aprisiona e fica refém desse sentimento que nos impede de caminhar. Jesus veio para que todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando pela internet, veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Quando lá em Atos 2, lá no livro de Atos, quando os apóstolos são chamados pela primeira vez de cristãos, é porque é esperado de nós, enquanto cristãos, que nós sejamos pequenos cristos. Que as pessoas, quando olhem para nós, vejam não a expressão humana, pecadora, caída, mas que através das nossas palavras, das nossas atitudes, veja a luz de Deus em nós.
veja a expressão do Senhor Jesus na nossa vida. Essa graça que habita em nós, é através do seu poder, da ação do Espírito Santo, que a gente vence essa prisão que nos impede de perdoar uns aos outros. Então o que a gente tem que pensar? A primeira coisa que eu quero que vocês gravem no coração de vocês: nós temos que nos alegrar. Sempre. Mas para a gente se alegrar, para a gente verdadeiramente viver esse Jesus na nossa vida e sermos alegres, nós temos que viver e praticar o perdão. E o perdão é um exercício. E só tem uma forma fácil de perdoar alguém. Se você quiser perdoar alguém, comece orando por essa pessoa. Dizer para vocês que é muito difícil. Quantas e quantas vezes eu me coloquei no meu momento de oração, falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. O Senhor sabe que eu não queria estar aqui orando, principalmente orando por essa pessoa. Mas a oração não é para Deus, a oração é para nós. Quando a gente escuta o que a gente fala, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e vai transformando o nosso coração. Então, a gente fala sobre perdão. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente, eu digo, alegrem-se. É por isso que Paulo vem exortando essas irmãs e vem exortando a nós também. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a misericórdia. Como que eu vou tratar sobre misericórdia? Se essa misericórdia é derramada sobre nós, e Jesus é a prova viva de que Deus derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E Ele espera, Jesus espera, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Todos os dias, em todo o momento, nós vivamos um relacionamento com Ele. E Paulo vai falar aqui: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E ele continua: não andem ansiosos por coisa alguma. Então, você veja, é um processo. Nós vivemos um processo de estarmos alegres, porque nós perdoamos, somos capazes de perdoar, vamos subindo esse degrau, a misericórdia do Senhor é manifestada na nossa vida. Nós podemos então, através dessa misericórdia do Senhor, dizer: perto está o Senhor. Porque o Senhor não está perto somente achando que Ele vai vir agora nessa pandemia. Meus irmãos, quantas pessoas acharam: meu Deus, Jesus está voltando. Jesus vai voltar, e agora? O que eu vou fazer com a minha vida? Meus irmãos, Jesus habita dentro de cada um de nós. E nós temos essa missão de propagar esse amor, essa misericórdia, essa graça que é derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida dessas pessoas também. Quando Paulo fala para nós que nós não devemos andar ansiosos, olha que coisa contraditória. Como que nós não vamos andar ansiosos durante esse período, principalmente de pandemia? É porque a misericórdia do Senhor é derramada sobre a nossa vida. Nós acabamos de cantar: Jesus é motivo da nossa alegria. Agora, nós temos que tomar um seguinte cuidado. Quando nós escolhemos e passamos a caminhar com Jesus, e essa misericórdia dele é derramada sobre as nossas vidas, nós não somos recobertos de uma blindagem que impede que as atribulações do mundo recaiam sobre nós.
os problemas da vida e lá de fora não vão deixar de cair sobre nós porque nós estamos em Cristo. Pelo contrário, meus irmãos, cada vez que eu abro aqui a Bíblia, eu vejo que todos aqueles que escolheram seguir ao Senhor passaram por grandes provações. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque o inferno treme quando nós estamos com o Senhor Jesus. Jesus fala para nós: eu dou a vocês a minha paz. É essa paz que vai nos preencher e a misericórdia do Senhor vai sendo manifestada sobre a nossa vida. Então nós nos preenchemos com sua graça para que a gente consiga suportar essas aflições, essas ansiedades. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor sabe que a gente vive processos. Cada um de nós vive um processo. A gente não pode olhar para o outro, por isso a necessidade do perdão e da misericórdia. Não só a misericórdia de Deus para conosco, mas da gente com os nossos irmãos, com os nossos familiares também. Por quê? Porque cada um vive um processo. Eu não posso querer que o meu irmão tenha o mesmo relacionamento que Deus que eu tenho. Paulo, lá em Filipenses 3,16, ele fala assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, vamos viver um processo. Entenda esse seu processo. O importante, meu irmão, todo trajeto ele se dá com um pequeno passo. A gente tem que estar disposto a dar esse passo em direção ao Senhor, tendo um relacionamento com Ele. Mas essas aflições que o mundo coloca para a gente, nós temos que entender que às vezes, quando a gente vive aquele momento de tristeza profunda, onde a gente não entende o que está acontecendo, às vezes nós precisamos de ajuda. Ajuda médica. Depressão é uma coisa muito séria. Depressão não é falta de fé. Depressão não é o demônio, o diabo agindo na nossa vida, não. A depressão é um estágio, é um momento onde, glória a Deus, o Senhor deu a sabedoria ao homem para quê? Para dar entendimento para ele estudar, ter um médico, criar medicamentos para que a gente possa passar por isso. Agora, juntamente com a depressão, juntamente com a medicação, Paulo vai nos ensina: apresentem, mas em tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus espera que a gente coloque diante dele as nossas orações e súplicas. Que a gente viva esse processo gradativo desse relacionamento real. Através disso a gente vai alcançando uma maturidade espiritual. E aí, cada um no seu processo, vivendo de acordo com o que for alcançando. Interessante o Tiago falar da Duda, né? A minha filha é um ser maravilhoso que me ensina e me aproxima cada dia mais de Deus. A Duda faz aniversário dia 29 de janeiro. Janeiro desse ano, dia 29 de janeiro, nós estávamos lá na casa da minha sogra. E a gente tinha alugado pula-pula, um monte de coisa. E chovendo, mas chovendo muito. Aí, no dia anterior, né, ligamos para a moça: vamos desmarcar o pula-pula, porque, poxa, está chovendo. Ela: não, tudo bem, não tem problema. Quando chegou de noite, lá em casa a gente tem o costume de botar a nossa filha para dormir. Então a gente ora com ela, ela ora, depois a gente ora e a gente coloca ela para dormir. Aí Duda virou para mim: papai, eu posso orar pedindo qualquer coisa? Eu: claro, filha, claro que você pode. Deus se alegra muito quando a gente fala de verdade o que está no nosso coração. Ela: tá bom, papai. Aí ela começou: papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Por favor, papai do céu, faz parar de chover,
porque amanhã eu quero comemorar meu aniversário e receber meus amiguinhos aqui. Eu abri o olho, ela estava lá de olhinho fechado orando, eu abri o olho, olhei para minha esposa abriu o olho, olhou para mim, aquela olhar, eu falei assim, e agora? O que eu vou falar para essa criança? Olha o crente do Paraguai aqui. Aí ela acabou de orar, eu orei, aí fui botá-la na cama, pensando o que eu vou falar para ela, porque chovia muito, gente. Falei, o que eu vou falar para ela que amanhã vai amanhecer? E ela ainda terminou a oração falando assim, que amanhã faça sol. Eu falei, e agora, gente? Falei, botei ela na cama, falei, filha, deixa o papai conversar uma coisa com você. Está chovendo muito, né, filha? Você sabe que amanhã pode ser que o tempo não melhore, que continue chovendo. Ela me cortou e uma criança que ia fazer 6 anos, hoje a Duda tem 6 anos, foi impiedosa comigo. Impiedosa. Ela falou assim, papai, eu sei que está chovendo, eu sei que pode ser que amanhã o tempo não melhore, mas Jesus me ama. E eu amo Jesus. E amanhã vai fazer sol. Deitou e foi dormir. Eu falei, Senhor, e agora? Amanheceu, de amanheceu, olhei, o tempo estava assim, meio nublado. Meus irmãos, daqui a pouco começou a ventar. Espalhou, quando foi chegando a hora do almoço, estava um céu lindo, azul, limpo. Eu olhei para minha esposa e falei assim, homem de pouca fé. E a minha filha correndo, feliz da vida. E eu estava buscando no meu coração justificativa meteorológica, né? Está chovendo, está ventando, foi o vento que espalhou. Mas quando eu olhava para minha filha, eu via que no coraçãozinho dela existia uma certeza de que foi a misericórdia do Senhor que agiu na vida dela e que fez com que o céu ficasse limpo. Nós temos muito que aprender com as crianças. Então acompanha comigo. Nós precisamos perdoar. Viver esses momentos em família e perdoarmos uns aos outros. Vivemos esse momento enquanto família de Cristo e perdoarmos uns aos outros. Vivemos um momento no nosso trabalho e perdoar aqueles que nos ofendem, que nos agridem, que nos prejudicam. A misericórdia do Senhor é derramada sobre a nossa vida quando nós nos colocamos nesse papel de total dependência do Senhor. Foi isso que Eduarda me ensinou naquele dia. Total dependência no Senhor. Isso que o Tiago falou, não aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa. A Ethel estava no carro com Duda, a Duda virou assim, mamãe, eu quero morrer. Do nada. Do nada, a criança soltou, mamãe, eu quero morrer. Minha esposa desespera, mas por quê, filha? Porque eu quero ver Jesus. Eu sei que eu vou ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero brincar com Jesus, eu quero correr com Jesus, eu quero sentar no colo de Jesus, conversar com Jesus. Vocês imaginam isso? É essa dependência do Senhor, que esse relacionamento que Paulo está falando, que a gente se alegra nele, porque a gente apresenta a ele as nossas orações, as nossas súplicas. Quando a gente se coloca totalmente dependente, e não é só isso, é quando a gente coloca isso com ação de graças, agradecendo o que a gente recebeu. Conforme eu falei para vocês, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, quando eu olho para trás. Não é a gente procurando manifestação grandiosa, sarças ardentes, que a gente vai ver a graça, a obra do Senhor. Deus pode fazer isso ainda hoje? Pode, meus irmãos. Mas Ele usa cada um de nós para ser bênção na vida dos outros. É interessante, porque para a gente chegar no terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é o amor. Então, não perca comigo. Precisamos perdoar. Para que a misericórdia do Senhor vá sendo derramada sobre a nossa vida e nós também sejamos misericordiosos uns com os outros. A ponto de vivermos o amor. Porque nós chegamos aqui no versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante que no grego, a palavra amor, ela não é expressa somente de uma forma. E às vezes a gente perde muito isso, porque no português tudo é amor. Quando a gente, no grego, por exemplo, no grego a palavra filia é aquele amor fraternal. Tem uma passagem muito linda em João 3, em João capítulo 21, que é a restauração de Pedro, que aparece justamente essa palavra, quando Jesus fala para ele: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: eu te filio, Senhor. Pedro, tu me ágape? Eu te filio, Senhor. Então o Senhor Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu me filia. E o coração de Pedro se enche de tristeza. Por quê? Porque ali ele entendeu que ele não era capaz ainda de ágape, aquele amor que se entrega. Então ele era aquele amor que fraternal, que a gente sente por um amigo, o amor que eu sinto pelo Tiago. Aquele amor que a gente sente por um amigo. Tem também o amor eros. A gente confunde logo isso com outro lado. Não, o amor eros é aquele amor da conquista, que eu quero ter, eu quero possuir, que às vezes as crianças querem: eu quero aquele brinquedo, eu quero, papai, me dá aquele brinquedo. Ou então, mulheres que gostam de sapato, né? Mulheres gostam de sapatos, de bolsas. Homens gostam de tecnologia. E aí quando a gente tem, depois que a gente tem, o amor vai se esvaindo, porque é o amor da conquista. Mas existe o amor de Deus. O amor que Jesus tem por nós e Ele deu por nós, que é o ágape, é aquele amor que é entrega. É o mesmo amor que Paulo, quando vai lá falar em Efésios, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O homem adora essa frase, né? Mas há outra continuação: homens, amem as suas mulheres a ponto de morrer por elas, como o Senhor Jesus morreu pela sua igreja. É esse ágape que o Senhor espera da gente. Então, quando a gente se submete ao amor do Senhor, quando a gente se submete, entregando as nossas vidas nesse papel de submissão, de entrega total, fazendo a vontade dEle, a gente entende que a gente consegue perdoar, a gente consegue manifestar a graça do Senhor, e a gente é tomado por esse amor que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, faz transcender a ponto de sair pelos nossos poros e a gente viver essa paz que excede todo entendimento, porque não é algo que a gente consegue compreender. Como que eu vou viver essa paz que excede todo entendimento, vivendo ansioso, vivendo atribulado, vivendo com problemas? Isaías, no capítulo 26, verso 3, fala assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Nós devemos entregar as nossas aflições, as nossas ansiedades, nas mãos daquele que é capaz de curar todas as feridas, que é o Senhor Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a gente se sente fraco, triste, e às vezes fica até questionando a Deus: por que a gente está passando por isso? Não há o menor problema de nós fazermos isso. O Senhor nos fez inteligente para que nós possamos conversar com Ele. Quando Ele exige de nós um relacionamento, é porque Ele quer que nós também entendamos aquilo que está acontecendo conosco. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas quando a gente passa lá na frente, eu falo assim: Senhor, então foi por isso que eu estava passando por isso. Eu hoje, quando olho para a minha vida e vejo a ação que Jesus fez na minha vida, eu falei: o Senhor usa, o Senhor às vezes vai usar os momentos de aflições, de atribulações que você está passando, para você abençoar a vida daquela pessoa que vai se chegar perto de você, sendo você o último fio de esperança para ela. E você vai estar tomado por esse amor do Senhor, a ponto de tudo que você tem para oferecer é amor. Por isso que o Senhor Jesus fala para nós que a boca fala do que o coração está cheio.
Se nós nos enchermos da presença do Senhor, nos enchermos desse amor, nós estaremos sempre prontos a perdoar. Nós estaremos sempre prontos a ser misericordiosos, porque a misericórdia do Senhor está sendo derramada na nossa vida. Nós estaremos sempre prontos a demonstrar atitudes de amor para com o outro, porque o amor do Senhor está sobre a nossa vida. E foi assim que eu estava ali, catando feijões com a Duda, refletindo sobre como o simples ato de catar feijões também faz com que a gente olhe para as nossas vidas. Quantas coisas que nesse processo de maturidade que o Senhor espera de nós, nesse relacionamento, onde a gente se alegra por Ele, onde nós vamos ser amáveis um com o outro, onde nós vamos apresentar a eles as nossas orações e as nossas súplicas, e esse amor vai sendo tomado por nós, e nós vamos viver essa paz. Nós precisamos tirar coisas também de nossas vidas, catar os feijões das impurezas que nós ainda carregamos dentro de nós, vivendo o nosso processo, cada um de nós vivendo o nosso processo. O que a gente tem que pedir é que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida. Que o Senhor Deus esteja presente no nosso caminhar e que cada vez que nós formos falar, nós pensemos: Senhor, usa a minha palavra, usa a minha vida. Que os nossos momentos de oração e relacionamento com Deus, eles não precisam ser rituais. O Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte que a gente precisa orar, que a gente às vezes fecha a porta do teu quarto e ora, não é isso? Mas a gente também pode orar sem ritual, como eu estava ali, catando feijão, com pensamento no Senhor, meditando na palavra dele, enquanto estava ali separando aqueles feijões. Então, não se prendam a rituais. Aqueles que convivem comigo sabem que o meu momento de maior intimidade com o Senhor é quando eu estou dirigindo. Eu desligo tudo, fecho o vidro e vou ali conversando com Deus. E meus irmãos, o que é mais impressionante, o Senhor responde. E como responde? O problema é que a gente às vezes não pergunta porque a gente não quer ouvir a resposta. A gente é um filho teimoso, né? O que eu desejo a todos nós, e aqui eu vou finalizando a minha palavra, é que a gente entenda que entregar os nossos anseios ao Senhor com orações e súplicas não precisa de rituais. Nós podemos fazer isso em todo momento, enquanto lava-se uma louça, enquanto varre-se uma casa, enquanto lê-se um livro. Mas nunca deixemos de ler a palavra do Senhor. Esse livro aqui confronta a gente. Quantas vezes eu abri a Bíblia para ler e no primeiro versículo fechei? Vocês com certeza isso não acontece, mas comigo aconteceu muito. Meu desejo é que a nossa vida seja uma fonte de bênção. Que cada um de vocês permita ser usado pelo Senhor para ser uma fonte de bênção onde quer que vocês estejam. Que a gente possa aprender a ser grato, se adaptando. Se tem algo que nós somos capazes de fazer, principalmente brasileiro, é se adaptar às situações adversas que se apresentam diante de nós. Mas nunca duvidando de que o Senhor Jesus é o pilar que nos mantém firme, que nos faz caminhar e prosseguir. Então hoje, nós temos o amor, a graça do Senhor.
e a paz habitando dentro de nós, porque cada um de nós temos o Senhor Jesus dentro do nosso coração. E se você, meu irmão e minha irmã, ainda não entregou a sua vida para esse Senhor Jesus, que é capaz de mudar história e restaurar vida, permita que esse encontro aconteça, e esse Senhor que restaura feridos e cura feridas e transforma histórias, habite também na sua vida. E que a gente permita ser canais de bênção, de amor, de paz a todos aqueles que se aproximam de nós. O meu pastor Novaes, ele costuma dizer que a oração mais covarde que nós fazemos é quando a gente ora assim: Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoa a minha igreja. Senhor, abençoa o meu trabalho. Essa é uma oração covarde. Somos servos do Senhor Jesus, é nele que nós nos alegramos, é nele que nós depositamos as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas atribulações, é com ele que nós nos relacionamos através de orações e súplicas, é nele que a paz habita em nós e transpira, a ponto de todos aqueles que chegam perto de nós vão falar: nossa, você me dá uma paz, porque é essa paz. Então nós não podemos ser covardes. Eu convido a vocês, meus irmãos, que nós transformemos a nossa mente, o nosso coração, que a gente se coloque a partir de hoje num ato de coragem. E a nossa oração seja: Senhor, me usa para ser bênção na minha família, para transformar a história da minha família. Senhor, me usa para que eu ajude e faça com que a minha igreja prospere e que eu possa angariar almas para o teu reino, Senhor. Tirar essas almas das trevas, das mãos do inimigo, como um dia o Senhor me tirou de lá. Senhor, me usa no meu trabalho para que eu seja um vaso de luz, seja sal naquele lugar, Senhor. E demonstre que a tua palavra, que o teu amor, que a tua paz habita em mim, e eu possa ser esta bênção na vida daquelas pessoas. É esse o convite que eu faço a cada um de vocês. Que nós possamos ser vasos de bênção. Que sejamos barro na mão do oleiro, e ele nos transforme de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa tua palavra, esse teu amor, que o teu perdão, Senhor, que seja derramado sobre as nossas vidas, porque somos imperfeitos e indignos de estar diante da tua presença, mas o Senhor, consciente disso, nos deu seu Filho, para que nós fôssemos justificados e pudéssemos estar diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos torne dignos da tua presença, Senhor, e vá transformando a nossa mente e coração, que nós possamos entender que nós nos alegramos, não a alegria que o mundo tem, Senhor, mas nos alegramos porque o Senhor habita dentro de nós hoje. E a cada dia, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, seja vista através de nossas palavras e nossas ações. Eu te suplico, Senhor, nos molde cada vez mais a sua imagem e semelhança. Nos colocamos em tuas mãos, Senhor, como barro. E tu, que é o oleiro, nos faz um vaso novo, Senhor. Um vaso cheio de bênção, cheio de luz, cheio da tua graça e da tua misericórdia. Nos capacita, Deus. Nos capacita para que nós possamos te servir aos nossos irmãos, servir aos nossos familiares, servir de acordo com a sua necessidade. Mas acima de tudo, Deus Santo e Poderoso, nos usa na tua obra, para que nós possamos dizer a toda criatura, todo ser que vive e respira, que o Senhor é um Deus vivo, que nos resgatou das trevas e que vive e reina para sempre em nossos corações. Amém.